E aí pessoal, aqui quem fala com vocês é o Lúcio do Cenário para mais um vídeo. E hoje vamos continuar nossa série falando sobre Lenda dos Cinco Anéis, quarta edição, edição 4, ok? Fiquem bem ligados porque eu tenho um vídeo no meu canal sobre edição 5 também. Não se confundam, as capas de todos os vídeos da quarta edição tem esta imagenzinha aqui desses dois personagens. O da quinta já é um personagem só com uma katana, então vocês podem até se orientar dessa forma. Hoje nós vamos falar das coisas pertencentes à página 75 a 81 do que a gente chama de o Livro da Terra. No primeiro vídeo eu expliquei que o livro do Lenda dos Cinco Anéis é dividido cada capítulo em um elemento. Então nós temos o elemento da terra, fogo, ar, água e vazio, né? Não necessariamente nesta ordem que eu descrevi para vocês, tá bom? E o livro da terra são mecânicas básicas. Hoje a gente vai falar sobre os testes e as rolagens, que é o foco principal do Lenda dos Cinco Anéis, quarta edição. Vamos lá, falar um pouquinho deles. Eu vou falar de bastante coisa, mas fiquem calmos, vocês vão aprender com o tempo também. Então, vamos lá. Sistema Roll and Keep, ou jogados e mantidos, né? Rolados e mantidos. O que que acontece? Lenda dos Cinco Anéis utiliza um método diferente de dados. Se você já conhece outro sistema como D&D, normalmente você joga um dado só e o resultado que saiu naquele dado você pega pra você, né? Pra quem conhece o conceito mais básico de um RPG. Lenda dos Cinco Anéis, não. A gente utiliza uma mecânica bem diferente do padrão. Vamos lá. O sistema mecânico. Quando um personagem tenta realizar uma ação, o mestre decide quais habilidades do personagem devem ser usadas. Geralmente, uma combinação entre atributos e perícias. Não precisa se importar muito nesse vídeo o que são atributos ou perícias. Eu vou falar isso no próximo, mas é importante vocês saberem do nome. Atributo, que vai ter um número de 1 a tal número, né? Então pode ser 1, pode ser 2, pode ser 3 o seu atributo. E uma perícia, que também pode ser 1, pode ser 2, pode ser 3, ok? Então só se importem quando eu falo atributo perícia, eu estou falando de um número, ok? Qual? Aí vocês vão entender no próximo vídeo. Definir um número-alvo, que a gente chama de NA, com base na dificuldade. Então, se um personagem ele quer fazer uma ação, ele quer fazer algo, dentro do RPG de mesa, a gente tem que jogar um teste para decidir se essa pessoa consegue ou não, considerando aleatoriedades e habilidade do próprio personagem. E isso vai ser um teste jogando dados que, no caso de Lenda dos Cinco Anéis, os jogadores sempre usarão dados de 10 lados, dados de 10 faces. Normalmente a gente conhece o dado de 6 faces, né? O mais comum das pessoas saberem. Mas existem dados de muitas mais faces que essa, 20, 12, 8. E Lenda dos Cinco Anéis usa dados de 10 lados, né? Dados de 10 lados, 10 faces, ok? E aí, o NA é o seguinte, né? É um número que você vai ter que dar nesses dados aí, né? Seguindo a regra do Roll and Keep, que já vou descrever, que o mestre vai dizer se a ação, então, foi ou não bem sucedida. Dando um exemplo bem simples aqui. Eu quero saltar um buraco. O mestre fala que eu vou ter que jogar tantos dados e eu tenho que conseguir, na soma desses dados, o número 10. Se eu não conseguir 10, eu caio no buraco. Se eu conseguir 10, eu consigo pular o buraco. Bem simples, ok? Só para vocês terem uma base, ok? Então, vamos agora para a parte do que é dados rolados e dados mantidos, ok? Normalmente, você vai rolar uma quantidade de dados, indicado ali, dependendo do seu atributo, dependendo do teste, dependendo da perícia. E vamos dar um exemplo aqui. Eu vou seguir o que está aqui, por exemplo. Vamos falar que algo aparece da seguinte forma, né? Você fez suas contas lá e você vai jogar 4K2. Pera, tem uma letra no meio, complicou minha vida. Não, é muito mais fácil do que parece. As primeiras casas, né? A primeira casa, que no caso aqui é o 4, significa a quantidade de dados de 10 lados que você vai jogar. Então você vai juntar os dados na sua mão e Brum jogou 4 dados de 10 lados. Vamos dizer então que você recebeu um 3, um 4, um 6 e um 9. Então tá, até aqui creio eu que é bem simples. Joguei 4K2, vou jogar 4 dados. Porém, eu só posso
escolher um máximo de 2 desses dados. Por isso, o 2 depois do K, tá, gente? O K é só uma forma ali de se te informar. Você pode considerar, um traço. Você também poderia considerar um traço. Beleza, um traço. Mas um traço tem uma interpretação ruim. Pode ser um R, pode ser um C, um V. Ok, mas utilizem o K, tá bom? Não importa qual a letra está aqui, tá? Só coloquem o K, porque é o padrão do sistema. Mas então eu tirei um 3, um 4, um 6 e um 9. E eu tenho que escolher só 2 desses daqui. Logicamente, eu escolheria os mais altos, né? Raramente, em Lendas Inconéditas, você vai querer pegar os dados mais baixos. E aí eu vou pegar, no caso aqui, o 6 e o 9. Então eu vou somar 6 mais 9, 15. Então, o resultado do teste que eu fiz foi 15. Eu joguei 4K2. Então, eu rolei 4 dados e peguei 2. No meu caso, preferi pegar os 2 maiores, ok? Então, fica a dica para vocês de como que funciona o Roll and Keep. E neste caso, eu recebi um 15. Como eu falei para vocês, se fosse uma situação de saltar um buraco, por exemplo, eu poderia botar um NA 10. Então, se você passou de 10 ou teve 10, né, 10 ou mais, você realizou essa ação bem sucedida. Mas vamos para alguns exemplos de como funciona. O NA, então, como eu disse, normalmente ele será definido pelo mestre ou pela habilidade em específica que definir, mas na maioria das vezes é o mestre que vai dizer. E este número de dificuldades é indicado numa tabelinha aqui que dá alguns exemplos para vocês, ok? Então ele mostra aqui, ó, quando o NA não existe, né, quando o NA é 0, não tem dificuldade, é algo mundano como levantar de uma cama, lembrar os detalhes de sua espada que você vê todos os dias, então não há uma necessidade nem de jogar um teste, ok? Agora, algo fácil pode ser uma NA5, então, bom, o que poderia ser algo de NA5? Atacar uma coisa parada, então, tipo assim, tem um microfone na minha frente, tem essa câmera, eu quero dar um socão nessa câmera. Eu ainda tenho a chance de errar, eu posso errar ou eu posso acertar. Então, o NA disso é sim, é algo fácil, simples, dificilmente você erraria um soco na sua câmera, por exemplo. Reconhecer um velho amigo, então aquele velho amigo, aquela pessoa que você teve muita interação na vida e você quer lembrar dele, um NA5. Ok, e isso vai escalonando até coisas impossíveis como o NA60, onde você tem que quebrar uma pedra com as mãos nuas. Então você pega uma pedra na mão, espancar ela e quebrar. Isso não é tão fácil. Enganar uma fortuna. Fortuna são os deuses desse RPG, tá? Então não precisa se importar tanto com isso, mas enganar um deus. Vou simplificar desta forma para os senhores. Então, normalmente o mestre vai escolher esse NA. Então, mestre, vou pular um buraco. Você vem para esse NA aqui e vê aqui, pô, mano, deixa eu ver. Tá, o buraco não é muito grande. Vamos lá, eu vou colocar um NA 10, ok. Seria carregar metade do seu peso, encontrar um objeto fora do lugar. Beleza, eu vou botar 10. Ok, mas o personagem... ele tá com uma carga pesada, ele tá carregando muita coisa com ele. Pô, eu vou aumentar pra 15. Então a dificuldade é 15, tá? Personagem, a dificuldade vai ser 15. E aí o jogador, então, vai ter que fazer um teste, roll em keep e tudo mais, jogar. Mas que testes são esses? Aí a gente vem na parte das regras de teste, ok? Mas antes disso, eu tenho que explicar a regra especial do 10, né? Quando você joga os dados, né, como eu falei pra vocês, vocês podem obter vários números de 1 a 10, né, porque cada dado tem 10 faces. Porém, há uma mecânica especial quando o seu dado é um 10. A gente chama de explosão de dados. Quando um personagem rola um 10, ele é jogado novamente, isso o dado, tá? Então, joguei um dado aqui, tudo mais, joguei meus dados e tudo mais, tirei um 10. Ele vai ser rolado novamente. E o novo resultado será somado ao 10 que eu recebi. Então, vamos falar que eu peguei um dado, girei aqui, como está no exemplo 1, e eu tirei um 10 nesse dado, né? Então, no meio do meu teste ali, tirei um 10. Eu vou pegar ele e girar de novo. Tirei um 3. Então, aquele dado agora vale como um 13. Ele passou a valer como um 13, tá, gente? Então, o que acontece? Quando você tem um dado de 10, jogado um 10, né, no caso uma face 10, é quase como se sua ação tivesse sido muito boa. Então você critou, pode chamar assim, uma gíria de game, né? Critei, consegui algo extraordinário. Então, quando você conseguir um 10, você rola o dado novamente e soma ao 10, ok? Mas e se eu tirar um 10 de novo, mestre? Tô aqui, joguei e caiu um 10.
Girei de novo, caiu um 10 de novo. Beleza, sem problemas. Você vai seguir jogando esse dado até que não saia um 10. Então aqui a gente tem um exemplo, onde um personagem girou 10, depois um 7. Então o total daquele dado agora é 27. Até transcrevendo para aquele exemplo anterior que eu mostrei para vocês aqui, né? Antes no exemplo eu tinha tirado um 4, um 3, um 4, um 6 e um 9. Vamos falar que eu não tirei um 9, eu tirei um 10. Então eu vou jogar o dado de novo. E aí vamos falar que eu tirei um 10 de novo. Então a gente vai jogar um dado de novo. Vamos falar que eu tirei um 10 de novo. Vamos jogar um dado de novo. E aí vamos falar que eu tirei um 4. Ok? Um 4. Então agora eu vou poder pegar aqui. Lembrando, posso escolher dois desses dados. Eu vou escolher aqui o 6. Espera aí, o 6. E o que agora é um 34. Meu resultado agora foi 6 mais 34, que no caso é 40, ok, gente? Então, é assim que funciona a explosão de dados, ok? Há uma regra especial que não há uma grande necessidade de vocês aprenderem no momento, mas no futuro é importante saber, ok? Normalmente, o máximo de dados que os personagens vão jogar é 10k10. Não vai passar disso aqui, tá bom, gente? Você nunca vai jogar, no caso, 20k10, por exemplo. Ou 20k2, por exemplo. Isso 3 nunca vai existir, tá bom? Nunca vai jogar 10k15. Ok? Nunca isso vai existir. O máximo sempre será 10k10, ok? Mas o que que acontece? Isso é um personagem muito combado, tá? Você não vai conseguir fazer isso no level 1. Isso vai acontecer muito mais pra frente. Vamos falar que os seus personagens já avançaram, a campanha já avançou, já tem muita coisa no futuro. E eu ultrapassei essas casinhas. Você vai fazer uma coisa, né? Se você ultrapassou a primeira casa, né? Antes do K, por exemplo, aqui, ó. 12k4. Você vai transformar esses dois a mais em um mantido. Então, você pega 2 e vira 1 para manter, ok? Então, o que era 12k4 se torna 10k5. Agora, isso se for vocês estão vendo aqui, ó, né? São 2 a mais que estava aqui, né? Agora, se for um 11, já acho importante mostrar para vocês. Se for um 11, ao invés de virar 10k5, você vai virar 10k4 mais 2. O que é esse mais 2, tá, gente? Esse mais 2 aplica no final do resultado. A gente chama de bônus, ok? Então vamos falar que nesse teste aqui que eu girei antes, que deu 34, eu tivesse mais 2 de bônus, tá bom? Então no final eu teria o 6 mais o 34, que daria 40, mais 2, então o meu resultado final seria 42. A gente chama isso de bônus, ele é somado no final do teste, ok? Então, se for um dado só que vai passar, ele vem como uma soma pra cá, como mais 2. Se for 2 dados para passar, ao invés de vir como uma soma, ele vem como uma adição nos dados rolados. Um exemplo aqui também seria o 13k9. Ele então converteria 2 dados para ser dados mantidos. Então você vai pegar 2 deles aqui. Então ele iria agora para 11 e viraria dado mantido. E este 1 adicional aqui do 11 passaria para soma de mais 2, ok? E assim por diante, tá bom? Se tá na outra casinha, a mesma coisa. Tá aqui 10k12, você vai reduzir para 10k10 mais 4. Aqueles dois ali vão se tornar, né? Cada um deles vão se tornar uma soma de 2. Então você vai diluindo. E a mesma coisa aqui neste exemplo maior, onde 6 dados praticamente foram jogados para o outro lado e se tornaram 12, né? Porque para cada dado que foi jogado, ele se tornou numa soma de 2. Talvez isso esteja complicado para você de início, mas como eu disse, não precisam se preocupar disto no momento, ok? Agora vamos falar sobre testes, ok? Neste vídeo eu não vou abordar cada anel e cada perícia para vocês. Eu vou falar um geral para que vocês possam entender como que funcionam jogadas de dados, ok? Que vocês já aprenderam em partes, que são os casos, ok? Mas vamos dar um exemplo aqui. Um teste de perícia, usado em atos específicos que precisam do estudo de um treinamento.
ou de um treinamento no caso, né? Ou de treinamento. Então, quando você faz algum teste de perícia, eu vou trazer um exemplo aqui, mas você vai jogar dados lançados igual a soma do atributo mais perícia. Isso vocês vão entender o que são cada atributo no próximo vídeo. Mas vocês vão rolar atributos mais perícia, você vai somar o nível dos dois e rolar isso em dados. Já já eu dou o exemplo para vocês. E vocês vão manter igual ao atributo para determinar os dados mantidos, ok? Então, eu vou dar um exemplo aqui. Eu tenho o atributo reflexo em 3. Então, reflexo 3. Então, eu tenho o atributo 3. Ok, fácil de decorar, gente. E a perícia Kyujutsu. Kyujutsu você também pode chamar de arquearia. É que já que os nomes são em japonês, eu preferi trazer Kenjutsu. Mas os nomes são em japonês, então arquearia você também pode chamar assim. E a perícia arquearia em 2. Então significa que eu sou alguém que tem um grande reflexo e eu sou treinado na arte do arco e flecha. Então, meu teste será um 5K3. Por quê? Eu vou somar nos dados rolados, gente, meu reflexo 3, mais minha arquearia 2. Então, 5. E vou pegar dados igual ao meu atributo 3. Bem simples, tá, gente? Não tem dor de cabeça aqui. Vamos pro próximo. Teste de atributo. Normalmente é feito, é usado para fazer um teste com base em habilidades inatas, sem precisar de treinamento. Então, aqui eu vou dar um exemplo de um teste mais de memória, tá? Então, tipo assim, faz um teste de inteligência pra mim, pra ver se você lembra de alguém, ok? Então, como que funciona? Você vai rolar dados e manter dados igual ao atributo. Meu exemplo aqui, então, eu peguei um personagem que foi fazer um teste de inteligência, ele tem inteligência 2, então ele vai jogar 2 dados e pegar 2 dados, o famoso 2K2. Testes de anéis, ok? Vocês vão aprender que existe anel de terra, todo personagem tem um anel de terra, anel de água, tem um atributo de reflexo, atributo de agilidade, ok? E aí, o que são anéis? Isso você vai aprender no próximo vídeo, tá? Mas quando você for rolar, ele também vai ter um número. Então, ele pode ter o número 2, 3, 4, 5 e assim vai, tá bom? Se o mestre te pedir um teste de anel, normalmente é ligado a algo sobrenatural ou a soma dos dois atributos, né? Algo que precisa dos dois atributos que dependem do anel, mas isso eu vou explicar no próximo vídeo, tá bom? Como resistir a uma maldição. Se você for solicitado para fazer um teste do anel, você então vai tirar anel e pegar igual ao anel. Então, no caso aqui, a gente tem um teste de terra, atributo não, do anel. Eu tenho anel de terra em 4. Meu teste será 4K4. Então, vou jogar 4 dados e pegar 4 dados. Gente, bem fácil. Verificação de dano. Isso aqui eu vou reforçar mais pra frente, mas eu vou dar uma colher de chá e já explicar nesse vídeo aqui pra vocês também. Existem formas de causar dano, normalmente através de um ataque. Quando você dá um ataque em alguém, você causa dano. O dano depende da arma. Toda arma tem um ND, que é o nível de dano dela, tá bom? Que também será um XKY, tá? Ou seja, um dado mantidos e dados rolados. Exemplo, a katana, ela tem ND 3K2. Bem simples, não precisam ter muito problema. 3K2 significa que eu jogo 3 dados e pego 2. Ok, bem simples. A força do meu personagem é somada nos dados lançados, então na primeira casa. Armas ao longo alcance, como arcos, por exemplo, terá a força própria, não usando a do personagem, porque não faz sentido. Não é a sua força que conta. Um cara musculoso que use um arco e flecha não vai ter um tiro mais forte do que uma pessoa magra, fraca, que pegue um arco e flecha, tá bom? Vamos dar primeiro um exemplo físico com algo corpo a corpo, né? Então, eu fui lá, dei um ataque com minha espada, minha katana, fui cortar o oponente. Eu vou, então, pegar o meu atributo de força, que no caso é 3, ok? Meu atributo de força, tenho atributo de força 3. E minha katana dá 3K2, está lá marcado, a katana tem este dano como padrão. Então, meu dano será a soma na primeira casa da minha força e mais o ND da minha arma. Então, no final aqui, eu vou somar o meu 3 com 3 da arma, 6K2. Então, eu jogo 6 dados de 10 lados e pego
2, ok? Lembrando que ainda tem aquela questão da explosão dos dados, se der um 10 e tudo mais. Já um arco, normalmente o arco vai falar lá, a força desse arco é 3. Então, se você pegou um arco de força 3, utilizou uma flecha que dá 2k2, então o teste final será um 5k2, a soma do arco, da força do arco, na primeira casa e na segunda casa só o ND do arco também, tá bom? Então, passamos aqui por verificação de dano, mas não se preocupem, em um vídeo mais pra frente eu vou falar de novo sobre dano, e aí vocês vão aprender quando eu estiver falando da arma, ok? Teste de feitiço, ok? Isso daqui só serve para quem utiliza magia, o sistema tem magia sim, por mais que seja um medieval asiático, fantasia, nós temos magia. Para fazer uma magia, você vai combinar o anel relacionado ao elemento da magia. Então, não existe magia de fogo, de terra, de ar, de água e de vazio, tá? Então, lembre-se disso. Com a Escola de Shugenja. Escola de Shugenja é o nível do personagem Shugenja naquela classe dele, tá bom? Isso vocês vão aprender mais pra frente, mas já cabe aqui uma leve explicação. Isso também será dito novamente no vídeo sobre feitiços, ok? Nível de Escola de Shugenja mais o Anel do Feitiço é igual aos dados lançados. Os dados mantidos é igual ao Anel do Feitiço. Então, meu nível de Escola de Shugenja é 1. E eu tenho o Anel de Fogo no nível 3. Ao usar um feitiço de fogo, eu jogo 4 dados, que no caso é 3 do meu fogo mais meu 1 da escola, e mantenho 3, que é igual ao meu nível de fogo. Bem simples, 4k3, tá bom, gente? Não tem dor de cabeça aqui. Um teste resistido é quando dois personagens estão se opondo um contra o outro e quem ganhar vence esta oposição. No caso aqui dos dois personagens, eu botei um exemplo. Jogador 1 tenta empurrar o jogador 2 contra o chão, né? Então ele quer derrubar ele para ele cair. O mestre pede que o jogador 1 faça um teste de força, ok? E o jogador 1 faça um teste de terra para ficar em pé. Se o jogador 1 tiver o maior sucesso, ele derruba o jogador 2, ok? Caso o jogador 2 tenha o maior sucesso, ele não cai. Em caso de empate, vocês jogam o teste novamente. Importante falar que depende do teste. Tem algumas coisas que dizem, por exemplo, que o atacante vence. Então, quem atacou, quem fez o ato de derrubada vence. Mas assim, algo que a gente conversa isso nas partes específicas que citem essa parte. Mas no geral, vocês podem cogitar dessa forma. Ele só vai cair se aquele que está empurrando ele vencer. E o teste de então resistido é isto. Agora a gente vai partir para outros tipos de teste. E se o meu mestre pedir para que eu faça um teste de uma perícia, eu tenho 0 níveis nela, o que eu faço? Vamos lá. Você vai fazer o seguinte. Você vai usar apenas o atributo como dados mantidos e rolados. Então, dando um exemplo aqui. Eu tenho furtividade 0. O mestre me pediu um teste de furtividade. Eu tenho furtividade 0. Mas eu tenho agilidade 3. Então, o seu teste será um 3k3, ok? Você vai pegar só a agilidade como dados rolados e mantidos. Ah, mas é só isso? Não vem de graça não. Tem duas coisas que é importantíssimas você saber. Se você receber um 10 nesse teste aqui, ele não pode explodir. Então aquela regra de explosão de dados, gente, que quando você joga um 10, você pode jogar um novo dado, não existe. Se ele te pedir um teste de perícia, você for girar e no final das contas você não obtiver, e no final você não tem a perícia. Se você obtiver um 10, ele só é um 10, você não vai jogar ele novamente. Então, por exemplo, nesse 3k10 aqui, 3k3 que eu girei aqui, se eu receber, por exemplo, um dado 10, 9 e 10 de novo, meu resultado final, né, já que eu posso pegar 3, será 29, tá? Eu não vou poder explodir esse dado e jogar ele novamente não, tá? E no próximo vídeo também vocês vão aprender o que são incrementos, ok? Mas saibam que se é um teste deste daqui, vocês não podem usar incrementos
nem incrementos livres, ok? Isso daqui vocês vão aprender no próximo vídeo, o que é incrementos, mas vocês não podem utilizar. E por fim, falha em teste. Isso daqui é algo que ele explica para determinadas situações, tá? Se você faz um teste, você obteve uma falha, o mestre colocou o NA e você falhou, e você fala, mestre, eu quero tentar de novo. O NA desse teste aumenta em 10. Isto é uma forma do jogo para que não fique repetitivo e que não tenha aquele jogador que ele vai fazer o teste, vai falhar, ele vai tentar de novo, de novo, de novo, até conseguir, tá? A limitação é o seguinte, vai aumentar o NA em 10, ok? Ataques que falham, se você vai dar um ataque num oponente, por exemplo, falhou, meu amigo. Não tem essa de tipo, mestre, posso tentar de novo? Não. Você pode tentar dar um novo ataque em outro momento. Mas tentar de novo, não, ok? A não ser se você tem alguma habilidade que diga que você pode, tá? Mas normalmente não se pode. Então, trazendo um exemplo aqui, eu fiz um teste de comércio, NA15, para mudar o preço de um item. Então, fui barganhar com alguém, fui negociar, falei, não, esse item não vale tanto assim não, vou fazer o teste lá, o NA é 15, falhei. Se eu quiser tentar de novo, agora o NA é 25. Porque o cara já viu que você não conseguiu convencer, você não foi bem no primeiro teste. Então, o cara pode até falar, não. Você tá tentando aí desmerecer meu trabalho. Esse preço não vale esse item, não. E aí fica mais difícil para você convencer ele que o preço deve ser abaixado. E agora vamos para os últimos dois tipos de teste, mas que são muito legais. E se você utiliza isso nas suas campanhas, eles ficam lindos. Vamos lá. O primeiro se chama teste cooperativo. Quando um grupo trabalha junto ou todos fazem o mesmo teste individualmente, eles recebem um bônus daquele mais habilidoso. Opção 1. Existem duas formas de utilizar, ok? Um personagem faz um teste, recebendo um bônus igual ao nível de perícia de todos os outros. Aqui no exemplo vocês vão entender. Tem um construtor, ele vai fazer um teste de engenharia, ele tem inteligência 3 e ele tem 2 de engenharia. Então o teste dele será, obviamente, né, gente, um 5K3, né? Ele vai somar a engenharia nos dados lançados e vai ter ali, então isso é um teste de perícia, tá bom? E então no final 5K3. Ele tem 4 ajudantes, cada ajudante tem engenharia 1. O teste dele, então, vai ser somado em 1 para cada nível dos ajudantes, ok? Se todos os ajudantes têm engenharia 1, então ele vai somar 4 no final, porque são 4 ajudantes. Se fosse aqui, por exemplo, eu tenho 4 ajudantes de nível 1, de engenharia 1, tenho um deles com nível 0 e outro com nível 2 também. Então vamos falar que ele tem no total 6 ajudantes. Eu tenho 6 ajudantes. 4 deles com nível 1. Um deles com nível 0. E um deles com nível 2, né? Ele tem 6 ajudantes no caso. Então será 4, por causa de cada um que tem 1. 0, por causa do que tem 0. Mais 2 por causa do que tem 2. Então 6 aqui no total, ok? Então 5 cada vez mais 6 neste caso, né? De um cara que tem 6 ajudantes. 4 deles possuem 1, um deles possui 0 e outro possui 2. Então é isto. No meu caso aqui, ganharia mais 6 no final. A opção 2 é o seguinte, vamos lá. Caso várias pessoas estejam fazendo o mesmo teste, ok? E tem um habilidoso acima dos outros, ele vai ajudar as outras pessoas. Então, vamos lá. Opção 2. Vários samurais estão escalando uma montanha amarrados juntos. Todos fazem um teste de esportes. O samurai com maior perícia no grupo tem esportes 4. Logo, os outros samurais com nível de perícias menores ganharão um bônus de 4 em seus testes. Então, vamos falar aqui que um desses samurais, ele vai jogar um 4K2. Agora ele vai jogar um 4K2 mais 4 por causa que tem alguém que é superior a ele no teste, alguém que é melhor do que ele, então ele vai nivelar o dos outros do grupo, né? Ele vai ajudar o dos outros grupos. Isso se os testes cooperativos, gente,
vão funcionar em determinadas cenas. Não é toda hora que você vai fazer teste cooperativo, não. Ah, tem 4 pessoas olhando junto uma floresta, tentando perceber rastros de um animal. Isso aqui é interessante utilizar o teste cooperativo, porque todo mundo que vê vai ajudar no teste de certa forma, né? Todo mundo tá se ajudando. Agora, tipo, se for um teste muito separado, algo que não tem uma conexão de todo mundo junto, aí não conta como teste cooperativo, não. Teste cumulativo, ele é muito legal, tá? Você tem que alcançar o nível dele, tá? Como que funciona? Existem múltiplos sucessos para atingir um NA muito elevado, ok? Os resultados do teste serão somados até que o objetivo seja alcançado. Então, um exemplo. Vários trabalhadores estão construindo, né, fazendo uma grande estátua. O mestre diz que o NA desse teste é 70. É impossível alguém conseguir 70. Porém, este é um teste cumulativo. Ou seja, não existe necessariamente uma falha ali se você não obtiver 70. Você vai fazer uma soma. Todos os jogadores devem fazer um escultura, usando agilidade. O número do resultado dos testes de cada um deve ser somado até atingir o NA 70. Ok, então vamos. Tem várias pessoas, 5 pessoas fazendo. Então todo mundo vai fazer um teste. Você vai somar os dados no total. E aí você vê se atingiu 70. Dependendo do mestre, ele pode falar que, tipo assim, vocês vão fazer um teste só e é isso. Vocês vão ter um dia pra fazer isso. Às vezes o mestre pode falar assim: ah, é uma estátua para um evento daqui a 3 dias. Então vocês vão poder fazer 3 testes, um por dia. Ou ele pode falar: vocês vão fazer 2 por dia. Depende do mestre, tá? Neste caso aqui, então eu considerei, nesse caso, o mestre impôs que cada personagem só pode fazer um teste por dia. E no primeiro dia, todos os testes somados foram 25. Agora só falta 45 para concluir a escultura. Então, se no dia 2 eles obtiveram, por exemplo, 25 de novo, agora no dia 3 eles precisam obter apenas um 20, ok? Então, dia 3, dia 2, eles tiram 25. Então agora o teste vai ser abatido, né? Agora a dificuldade, o NA, vai cair mais ainda para 20. Dia 3. Vamos falar que eles nem alcançam o NA. Vamos falar que dia 3 tiveram 5. Agora o NA é 15. E assim vai até eles concluírem o teste. Caso eles não consigam concluir a tempo, eles falharam, ok? Então você pode considerar assim. E você pode combinar a regra de teste cumulativo com teste cooperativo. Nesse caso aqui, você poderia utilizar tanto a opção 1 quanto a opção 2, a que você achasse melhor, ok, para o teste cumulativo. Eu não gosto de juntar, não. Eu prefiro, se eu estou fazendo teste cumulativo, não juntar com teste cooperativo, mas depende de você. Então, hoje a gente aprendeu sobre todos os testes, pelo menos todos os tipos de teste, e como que funciona a rolagem. Acho que faz mais sentido e acabei decidindo colocar nesse vídeo a explicação sobre incrementos, tá, gente? Eu acho que em alguns momentos desse vídeo vocês vão ver eu citar, que eu vou citar num próximo vídeo, mas é neste vídeo aqui eu vou colocar isso logo após eu falar sobre NAs, né? Então vocês acabaram de ver sobre NAs e eu vou explicar o que é incrementos, tá? Não precisam se atentar tanto ao que é agora, porque vocês só vão ouvir falar de incrementos quando vocês estiverem criando a ficha de vocês, quando vocês estiverem lendo as habilidades da sua escola, quando vocês lerem outras coisas que vocês vão ver a citação do incremento. Mas achei interessante colocar aqui, porque incremento é uma habilidade ali que você pode utilizar dentro do jogo, que aumenta todo NA, ok? Todo NA em mais 5. Mas por que eu faria isso? Por que eu deixaria um teste mais difícil? Vamos falar que você então quer fazer esse salto, você quer saltar um buraco. Você pode falar: mestre, eu quero adicionar um NA. Então, mestre, beleza, ok. A dificuldade tá 15, vai pra 20 se você colocar um incremento. Beleza, ok, vou sim. Mas por que você quer esse incremento? E aí você vai descrever: mestre, porque eu quero fazer uma pirueta no ar pra chamar a atenção de um outro personagem. Beleza, ok. Não faz o mínimo sentido, mas você pode fazer isso. Mais pra frente vocês vão entender que isso serve pra ataques. Isso serve pra fazer ataques especiais. Então, tipo assim, mestre, eu quero dar um ataque no oponente, só que eu quero derrubar ele com esse ataque. Ok, então você vai ter que gastar tanto incremento, né? Às vezes você pode gastar um incremento para aumentar mais 5, 2 incrementos para aumentar em mais 10, ok? Depende da situação. Sempre quando você gasta um incremento, você aumenta em 5 o NA
por incremento utilizado. O máximo de NA que você pode, de aumentar, né, o máximo de incremento que vocês podem fazer é igual ao seu anel de vazio. Vocês vão entender no próximo vídeo, mas saibam que vocês têm um número de vazio, pode ir de 1, 2, 3, 4, e aí você vai utilizar o seu número de vazio. Então, se eu quero dar 3 incrementos, mas meu vazio é 2, você só pode dar 2 incrementos, 3 não, ok? E existem os incrementos livres. Incrementos livres são certas habilidades que dão. Então pode ter uma habilidade que fala assim, você ganha um incremento livre para derrubar o oponente. Então se você escolher derrubar, você tem um incremento livre. Você então declara que vai utilizar incremento, mas o NA não vai aumentar, ok? Não vai aumentar, a dificuldade é mais 5, você não vai aumentar em nada. Também não conta por seu limite máximo. Então, tipo assim, se você quer dar 2 incrementos normais e 1 livre, você só tem anel de vazio 2, você pode fazer, porque só 2 são normais, 1 é livre, ok? Você também pode escolher, se você não for gastar para nada especial, você pode pedir pro mestre gastar o incremento livre para diminuir a dificuldade do teste em 5. Então, vamos falar que alguma habilidade, se eu falo, você ganha um incremento livre para qualquer teste de atletismo. Você pode pedir pro mestre, mestre, eu quero gastar meu incremento livre para diminuir a dificuldade do meu teste de atletismo, de esportes em menos 5. Então, eu quero saltar essa rocha, eu tenho um incremento livre, né, esse buraco, eu quero saltar o buraco, vou gastar meu incremento livre, eu tô com um peso um pouquinho acima do padrão, então de 15 o NA vai descer para 10. Ok, sem problemas nenhum. Ok, gente? Então, vocês podem pensar nisto aqui, ok? Então, é isso, é isso. Sobre incrementos, é isso que eu tenho que falar nesse vídeo. Mais pra frente vocês vão ouvir falar um pouquinho mais. Sei que vocês podem ter ficado com dúvida, então vocês entram aí na playlist e tem vários vídeos antigos meus falando sobre cada um desses testes separadamente, onde eu abordo de uma forma mais longa, porém o áudio é um pouco mais antigo e talvez vocês não gostem tanto. Então basta entrar na playlist, desce lá embaixo, cada playlist vai ter NA, onde eu vou só falar sobre NA. Playlist sobre um vídeo sobre teste cumulativo. Só vou falar de teste cumulativo. Então, entrem lá nos vídeos e vejam. Aqui com vocês foi o Luciano e fui.